escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é dia 12 de novembro, quarta-feira, e eu te acolho para a nossa meditação diária da Palavra de Deus, nosso programa Semente e Comunhão, na TV Diocese e no canal do YouTube da Diocese de Rio Branco, nas redes sociais. Nós estamos na 32ª semana do tempo comum, mas hoje a igreja faz memória a São Josafá, que era um monge bispo que alcançou a perfeição da vida cristã. E hoje a igreja faz memória deste servo de Deus. Vamos escutar a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A hanseníase, no tempo de Jesus, era uma doença que ainda não se conhecia a cura, como hoje se tem tratamento. Então as pessoas eram segregadas da vida comunitária e viviam fora das cidades. Depois viviam uma exclusão porque as enfermidades eram compreendidas como uma punição por pecado, ou pessoal ou dos seus genitores. E é nessa condição que estes homens, 10 leprosos atingidos pela hanseníase, encontram Jesus e pedem: tem compaixão de nós. Vejam que Jesus não faz nenhum gesto extraordinário, nenhum sinal mirabolante, inclusive apenas diz: vão apresentar-te ao sacerdote, porque naquela conjuntura a cura de uma enfermidade era atestada pela autoridade religiosa. E é no caminho que esses homens ficam curados. Então, o ato de confiar na palavra de Jesus e obedecê-los, de ir, é louvável, é um ato de fé. Fé é acreditar na palavra de Jesus. Às vezes a gente pensa na fé como uma coisa muito fora do comum, mas o homem e a mulher de fé é aquele que vive a vida do cotidiano acreditando nas palavras de Jesus, acreditando no que Deus diz no seu Filho Jesus Cristo. Estes homens acreditaram, eles tinham fé. Mas depois que acontece a cura, é que Jesus faz uma observação. Eram 10 e somente um voltou para agradecer. E isto pode significar um comportamento que também nós podemos ter diante de Deus, que é da falta de reconhecimento dos dons divinos na nossa vida e achar que temos merecimento para as coisas. Que aquilo que de bom nos acontece é por merecimento. E quando não nos acontece, inclusive nos sentimos, por essa situação de merecimento, de cobrar a Deus ou de duvidar de Deus. A salvação é um dom de Deus
A iniciativa é do próprio Deus, mas Ele quer a nossa cooperação. Mas se Deus tem a iniciativa, Ele é o primeiro interessado na nossa salvação. Nós cooperamos para a nossa salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E, portanto, este homem que voltou, essa atitude da fé reconhecida, de que toda graça, toda dádiva, toda cura é dom de Deus pela bondade do seu amor por nós. Aqueles que não voltaram, talvez se sentissem muito merecedores daquela cura. Então Deus não fez mais do que a sua obrigação para com ele. Por isso eles não tinham o que agradecer. A atitude agradecida é um ato de reconhecimento da ação divina em nós. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário. Ele permite ao YouTube propor esta palavra de Deus a mais pessoas. O Senhor te abençoe, te livre e proteja de todo mal e te conduza por caminhos de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.